E aí, meus caros, nosso vídeo de sábado falando de TCC, falando sobre como você constrói os seus materiais, como você faz sua monografia. Meu orientador não me dá atenção, ser orientador é difícil, a gente tem que gerir expectativas, os alunos têm muitas expectativas e é muito normal que essa relação às vezes ela passe por momentos de amor e ódio. Eu devo admitir que o meu caso é meio atípico. Eu tenho um carinho, eu tenho um reconhecimento pela minha orientadora. Na vida eu tive uma orientadora. Em todas as minhas etapas, é a mesma orientadora e talvez virou uma orientação para a vida, que é a ideia de você melhorar os seus ouvidos e tomar cada uma daquelas lições. Algumas você não vai ter maturidade para ouvir, outras vão entrar estranho, mas deixar aqueles conselhos entrarem. Minha orientadora, eu tenho tanto carinho que... O nome da minha filha é o nome da minha orientadora. Leila. Maravilhosa, poderosa. E ela me ensinou uma coisa que eu queria transmitir para vocês hoje, que foi bem no início da minha pesquisa. Contando um pouco a minha história, eu era um aluno bem longe de ser um aluno exemplar, muito longe de ser um aluno exemplar, e eu sonhava em um dia, quem sabe, começar a pesquisa, mas era uma coisa muito irreal. Não é para mim, trabalho, estudo, corro. E ela, fazendo uma matéria com ela, que eu nem fui tão bem, ela chegou, não, acho que tem uma coisa legal aí, mas eu quero ver. E ela me deu um documento que virou, que até hoje parte de todas as minhas pesquisas, mas ela me deu um documento e falou assim, descobre o que é. Quando ela me deu um documento e falou, descobre o que é, eu não entendi muito bem não, mas depois eu entendi. Ela queria saber como era a minha proatividade, como era a minha vontade de buscar. Eu não tinha nem caminho, mas eu tinha forma de investigar. Se eu quisesse falar de qualquer coisa, a primeira coisa eu preciso conhecer melhor daquele assunto. Sair do senso comum, tentar descobrir o que as pessoas falam, tentar saber o que está no entorno daquele negócio ali. Eu vejo muitos alunos quererem começar uma pesquisa por um assunto que eles gostam, que é bom. Mas vejo muito poucos com vontade de verdade de tirar suas certezas. O que a Leila proporcionou para mim é o que eu peço a todos os meus orientandos. Saiba do que tu está falando. Antes de qualquer coisa. Quem são que entorno é esse? Não, mas que tipo de informação? Qualquer uma. Primeiro descobre. Qualquer uma. Quando você tem pouca informação sobre uma coisa e alguém te conta sobre aquela coisa fica parecendo uau. Quando você tem muita informação sobre uma coisa e alguém te diz uma informação sobre aquela coisa, você, peraí, deixa eu cruzar. Hoje em dia a gente tem utilizado muito, e é importante que a gente conheça, as inteligências de máquina, as inteligências cognitivas, muitas vezes conhecidas como as inteligências artificiais. O que é uma inteligência artificial? O que é uma inteligência de máquina? Ela tem vários mecanismos sobre os suportes, as formas como são utilizadas, e dentro dessas estruturas elas pegam lógicas de tendências entre a reunião daquelas palavras e vão te apresentando as palavras que são tendentes a serem as próximas com uma linha coesa daquela informação. Logo, te fornece uma informação média sobre aquilo que você está pedindo. Essa informação média que a inteligência artificial te coloca, se você tem pouca fundamentação, ela vai ser suficiente. Se você tem mais fundamentação, ela vai ficar menos. Ela vai precisar de mais suporte para poder trabalhar um registro melhor. Se quer conhecer mais sobre um assunto que você não sabe nada, você pode colocar no Gemini, você pode colocar no ChatGPT, você pode colocar no Perplex, você pode colocar... Nossa, hoje tem muitas, algumas muito legais até.
São informações rápidas, de alguma maneira sistematizadas por conta dessa lógica de tendência. Mas ela é limitada. Ela é limitada porque ela não tem a construção da própria vivência humana. Então, utiliza como ferramenta de aproximação, de crescimento, mas como ferramenta, porque você precisa cada vez mais sofisticar os prompts, as perguntas, as ligações, os ajustes às máquinas para utilizar isso de uma maneira mais profunda. Então, ao invés de utilizar só isso para conhecer o contexto, junta mais informações. Por quê? Porque toda vez que uma IA te oferecer uma informação que você acha que está perfeito sobre alguma coisa, sabe que ela está te dando uma informação média, uma informação medíocre sobre aquele mesmo assunto, e aquele mesmo assunto, a partir daí você cresce, cruza, você faz essas tendências ficarem mais difíceis, vai melhorando os prompts, vai trabalhando, vai juntando na sua cognição. Você tem que melhorar a sua capacidade de criatividade, de associar e dissociar essas informações, que a máquina vai te colocar aquilo que normalmente é associado, e a criatividade vai te levar para aquilo que normalmente não está associado. E aí você trabalha com essa inventividade. A inventividade na pesquisa, claro, uma coisa é a seriedade, a compreensão, a estrutura. Outra coisa é abrir mão de criação, capacidade, reflexão, questionamento. São fundamentos para que essa própria construção aconteça. Então, quando você começar a pensar numa pesquisa, se aproxima por camadas. Primeira informação geral sobre aquilo, segunda informação, li um texto. Vi a bibliografia, tem alguma coisa que eu gostei, vai atrás do texto da bibliografia. Vi o texto, vi uma bibliografia, algo que eu achei, vai atrás do Google Acadêmico para te dar um direcionamento mais indexado. Vi o texto, gostei, busca uma palavra, busca um processo, busca e vai construindo. A importância de você ler com as suas palavras aos poucos, em contínuo, é a ideia de você ir trabalhando essa associação, uma informação que vem rápida. O teu cérebro economiza aquela energia, e como ele economiza, ele não vai levar nem para a memória, ele não vai levar para a memória de longa duração, ele não vai fazer o cruzamento com outros elementos que está dentro da sua cognição, que aquela informação parece muito pronta. Por isso, hoje, os diversos recursos, eles têm uma preocupação que a gente tem que estar se colocando, que é a disrupção cognitiva. O seu cérebro quer poupar energia, aquilo está poupando energia do seu cérebro, então você precisa aumentar as suas possibilidades de ampliar os cruzamentos, as cognições. A gente está sendo desafiado a pensar mais sobre isso. Tem uma cena do filme Eu, Robô, que eu gosto muito mais do livro, mas a cena do filme Eu, Robô com Will Smith, onde ele questiona, será que uma máquina é capaz de uma obra de arte? Assim, você é? Quais são as obras de arte que você coloca? Quais são as artes que você está dominando? Quais brincadeiras você está pensando? Não desafia a máquina naquilo que a máquina vai ser claramente superior a você, mas desafia a construção, a criação, aos cruzamentos, aos processos, a tentar sair por caminhos diferentes, a fugir do algoritmo, a furar suas bolhas. Isso também é importante para a sua pesquisa. Eu me atrevo a dizer que eu comecei lá atrás, é óbvio, eu estou falando de um processo onde não existia nada disso, mas o Google já era forte. E eu aprendi muito sobre como eu vou somando e vou criando camadas, e como eu releio um texto, eu crio uma nova concepção, e dessa nova concepção, uma nova abordagem. Então, quando a gente fala da aproximação sobre o material, às vezes o pessoal gosta de estado da arte, no sentido de perceber como aquilo está pesquisado de maneira mais perto, ou contextualização, quando você junta todos aqueles elementos cruzados. São traços legais, são traços importantes, são formas legais de ver a questão. Mas chame como você quiser, mas eu prefiro a simplicidade da aproximação. Veja quem é, descobre aquele material, descobre quais são os problemas, quais são as grandes discussões, quais são as grandes provocações. Se desafia a não saber, se desafia a não entender. E a partir do teu não entendimento, se desafia a construir novos processos, novos objetivos. Quando você faz um bom início, o teu TCC fica muito mais fácil de ter um bom final.
Valeu, meus caros, muito obrigado. Por favor, inscreve no canal, dá uma moral, vê os outros vídeos da série que vai me ajudar. Um abraço.